galera do Pode Crer, sejam bem-vindos ao nosso último episódio de 2025. Estamos chegando ao final de mais uma temporada de Pode Crer, né, Nath? Isso, e não é um episódio qualquer, não é só mais um episódio muito especial, uma convidada muito especial que a gente já tá querendo trazer ela aqui há muito tempo. E ela viveu um 2025 fantástico que ela vai compartilhar aqui pra gente. É muita fé, superação, é uma história de adoção e ela vai contar tudo pra gente. A gente tá muito grata por ter a senhora aqui hoje, pastora. Eu até gostaria aqui de reforçar, né, que não é a primeira vez que o Pode Crer recebe a pastora Helena Raquel. Então, assim, se você quiser também começar bem lá do começo mesmo da história da pastora Helena Raquel, é só você pesquisar aqui, porque lá no início do Pode Crer ela foi uma das nossas primeiras convidadas, então assiste, se inscreva no nosso canal também, ative o sininho de notificação, deixe aqui nos comentários o que você achou da temporada desse ano e ouça também Pode Crer nas plataformas de áudio e siga a gente também nas outras redes sociais, né, Instagram e TikTok, podecrer.ufc. Agora a gente quer ouvir o testemunho da pastora Helena Raquel. Eu falei que a gente já tá querendo há muito tempo, mas eu acredito muito que esse é o tempo do Senhor. Então, que você aproveite, que faça muito sentido na sua vida e que você saia desse podcast muito abençoada. Amém. Meninas, muito obrigada. De fato, esse é o tempo do Senhor. Há um tempinho atrás, vocês fizeram contato comigo, né? Eu não consegui naquele momento. E eu estava em casa, como eu compartilhei com a Jaque. E hoje, ao chegar, compartilhei com a Natália. Agora eu vou compartilhar também com a Mayara. E veio ao meu coração. É a hora de gravar um podcast novamente. E eu pensei, mas como é que eu vou fazer isso? Vou ligar para o Pode Crer e falar, ó, vamos lá agora? Gente, no dia seguinte, a mensagem chegou com o convite. E aí eu olhei para minha agenda e falei, pro final do ano, como é que eu vou conseguir fazer isso? Não vou conseguir. Não, mas eu vou conseguir. Porque se já estava no meu coração, pelo Espírito Santo, que esse era o tempo, então o convite e o tempo se encontraram, porque realmente é a hora. Muito bom. Pastora, fala pra gente como que foi esse seu ano, como que a senhora define esse seu ano de 2025? O melhor ano da minha vida. Eu quero definir assim por gratidão ao Senhor. Não por, digamos assim, vanglória, tá? E nem tampouco querendo dizer que os anteriores não tiveram boas coisas ou boas experiências. Mas até aqui, o melhor ano da minha vida. 2025 foi o melhor ano da minha vida. Eu acho muito lindo quem te acompanha. A gente nem precisa ficar fazendo mistério aqui, né? Porque desde que a Maria Clara chegou na sua vida e do pastor Leomar, que também tá aqui, né? A pastora Helena Raquel faz várias postagens falando o quanto ama a filha, fala abertamente sobre isso, né? E é muito bonito mesmo, assim, ver de verdade o brilho nos olhos, né, pastora? A gente já teve com a Maria Clara algumas vezes, enfim. E eu queria que a pastora também falasse sobre essa questão de você expor esse amor pela Maria Clara e receber esse amor também dela. E nos comentários, várias histórias de adoção também surgindo, né, pastora? Sim. Então, a Maria Clara é sol, né? É luz. Não tenho palavras para definir esse momento. E aí as pessoas começaram a me dizer assim, você mudou, seus olhos estão brilhando, você está mais isso, mais aquilo. E eu pensava, será? Eu acho que eu estou normal, só que, né, vivendo esse momento. Só que analisando, depois da passagem de alguns meses, como a gente está vivendo agora, as pessoas têm razão, né? Tudo mudou para melhor. A ausência da Maria na nossa vida era uma ausência que a gente nem sabia que existia. Eu não tive o sofrimento de não gerar. Se eu disser que eu tive, eu estou mentindo. Eu não tive. E nisso eu vi também a mão de Deus. Para que não haja dúvidas sobre a coerência do que eu estou dizendo, basta assistir o... Sim. O primeiro. Porque no primeiro eu digo isso, passou, eu não dei tanta importância e tal. E concluo dizendo assim, mas eu quero e que a adoção sempre esteve nos meus planos. Eu digo isso no podcast anterior. Então chegou um momento que as pessoas me perguntavam assim, vocês têm filhos? E eu sempre respondia, ainda não. Porque a ideia de nunca ter filhos nunca passou pela minha cabeça nem do meu marido. Nós sempre entendemos, esse momento vai chegar e nós queremos que esse momento chegue. Só não sabíamos que seria em 2025, da forma que foi, como foi, isso nós
não conhecíamos. E olha que coisa, né? A gente falando sobre maternidade no mês de dezembro para fechar o ano. Sim. É no mês que Jesus nasceu e que também tem muito de maternidade, porque não dá para falar de Jesus sem falar de Maria, né, Sim. pastora? E aí já é outra coisa, né? Porque termos essa data para comemorarmos o nascimento de Jesus em dezembro, que é algo que vem sendo tão esvaziado nos últimos tempos, que a gente precisa fazer um resgate disso, gente. Nós precisamos resgatar o Natal. Entregar o Natal ao consumismo, entregar o Natal, como algumas pessoas, né, insistem em pontuar, ao paganismo, não é o caminho. Você percebe que cada vez se fala menos de Jesus no Natal. E isso se dá porque nós abandonamos o Natal. Não, olha, o Natal tem Papai Noel, não serve. O Natal tem isso, não serve. Tira o que não serve e fica com o que serve. Lembrar do nascimento de Jesus serve. Reunir a família e os amigos serve. Cantar e comer comida gostosa serve. Né? E lembrar disso em dezembro é muito, muito gratificante. Aí a Maiara vai e fala Maria, Jesus e a minha Maria. Maria Clara. Gente, eu sempre amei Maria. Eu tenho alunos espalhados assim pelo mundo que podem testificar isso. Nas nossas aulas e tal. Inclusive, eu tenho uma aluna que deu o nome da filha dela de Maria Helena. E ela falou, olha, pastora Helena é por sua causa. E Maria, porque através da senhora eu me conectei com essa personagem da Bíblia que antes eu não tinha essa conexão. Nós evangélicos, durante muito tempo, acabamos tendo um distanciamento da figura de Maria em razão, né, de toda essa questão aí que envolve o catolicismo e os dogmas que eles têm em relação a Maria. Mas o que nós, crentes, temos em relação a Maria? Maria é a mãe de Jesus. Maria é a mãe do Salvador. Então, quando me perguntavam assim, olha, qual a mulher que te inspira na Bíblia, caixinha de Instagram, o que eu respondia? Maria. Se você pudesse ser alguém na Bíblia, quem você queria ser? Ora! Maria! Amamentou o Filho de Deus, ouviu as primeiras palavras que ele disse. Aí o Senhor me dá uma filha. Qual o nome? Maria. Maria. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa ótica, né, de que Maria viu Jesus falar as primeiras palavras, dar os primeiros Amamentou. passos. Gente. Sabe qual foi a primeira frase que ele disse? Tem noção? Que privilégio. Quem na Bíblia vai chegar a esse lugar? Pastora, a senhora falou, né, que não sabia que a Maria chegaria em 2025, da forma que foi. O que a senhora pode compartilhar com a gente disso, de como que foi a chegada dela, como que foi? O que eu posso compartilhar nesse momento, e que é o mais valioso, né, da nossa história, é que foi um encontro, assim, altamente divino, né? Eu tive a oportunidade de, por alguns anos, mais de 10 anos, semear em uma obra missionária. E, em contrapartida, né, como vocês também sabem, eu tinha um problema com o voo. Eu estive doente, incapacitada de voar por 12 anos. 12 anos. Então, eu semeio nessa obra missionária há mais de 10 anos, conheço a missionária responsável há mais de 12 anos, e uma das coisas que eu sempre quis foi conhecer essa base missionária. Então, enquanto eu estava doente, não podia voar, nesse sentido do voo, eu dizia para o meu marido assim, um dos primeiros lugares que eu quero ir é na missão Campos Brancos com a Kellen Gaspar, para estar lá com o pessoal e conhecer, e participar e abraçar. Gente, era uma dor. Quando eu via as fotos desse campo missionário e lembrava que eu não podia estar com eles, isso doía. Se fosse no Nordeste, eu teria ido. Só que era no Pará. Ir de carro para o Pará demanda uma logística que, por causa de sermos pastores de igreja, ficaria muito complicado. A gente tem que se ausentar por muito tempo. Mas crendo que um dia eu voltaria a voar, que um dia o Senhor ia me curar, eu sempre dizia isso. Voltei a voar, o Senhor me curou, isso é uma... Né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Isso daqui a pouco vem. Deixa eu beber aqui um pouquinho. Para onde eu fui? Pará. Apareceu um convite e eu disse para o Eliomar, então nem preciso comprar uma passagem só para isso. Já estamos lá, vamos deixar um dia livre na agenda para irmos ao Campos Brancos. Fomos. Só que não simplesmente fomos. Nesse dia eu acordei super animada.
Eu comecei a fazer videozinho no estilo blogueira, que não é o meu, né? Gente, tô tomando café, vocês não sabem pra onde eu tô indo, daqui a pouco eu chego e tal. Gente, fiz videozinhos no caminho da viagem. Porque era algo que eu queria muito. No caminho, o pastor que estava nos conduzindo, ele comentou, falou, porque o abrigo que tem lá. Aí eu olhei para ele e falei, não tem abrigo. Aí ele tem. Falei, não, é creche. Por quê? Durante todo esse tempo eu conhecia do campo missionário, ou melhor, da obra missionária, além do envio dos missionários, eu conhecia a creche escola Peniel, que é um trabalho que eles têm entre os ribeirinhos e em vários lugares do Brasil. Creche. Creche, a criança vai e volta no mesmo dia. Ele falou, não, agora tem um abrigo também. Eu pensei, ele está se confundindo. Chegamos, fomos muito bem recebidos, foi lindo, eu tenho alguns videozinhos. E quando eu sento à mesa com a minha querida amiga, Kellen Gaspar, a primeira fala dela é sobre o abrigo. E a primeira história que ela conta é a história da Maria Clara. Achei tudo muito bonito. Ficamos ali à roda da mesa conversando, almoçamos e depois de conhecer alguns lugares, que é como um campus, né? Uma cidade missionária que ela está formando ali passo a passo, com muito esforço. Conheci o lugar onde os missionários estudam, conheci a área onde os artesãos trabalham, a lojinha, tal. Então fomos caminhar para o abrigo. Quando chegamos no abrigo, as crianças estavam lá, cantando, batendo palma. Eu conheci as crianças e entre as crianças também estava a Maria Clara. E foi nesse encontro que nós nos olhamos pela primeira vez, não conversamos, mas ali a primeira semente foi lançada. Como que foi para a senhora ver a Maria pela Ela tá primeira com um vez? sorrisão ali, gente. O que a senhora sentiu? A senhora, nesse momento, já sentiu que tinha alguma coisa diferente? Passou um tempo dali, a senhora sentiu algo diferente? O que aconteceu? Foi tudo muito rápido, as crianças todas se apresentaram e eu vi uma menina que declarou a idade de 12 anos, mas que o semblante parecia ter mais. E isso me inquietou. Eu falei, poxa, eu gostaria de me conectar com essa menina para poder ajudar de alguma maneira. O que eu pensei? Eu pensei em apadrinhamento, que seria enviar livros, conversar, ajudar. Até porque uma criança no abrigo, na maioria das vezes, ela não está disponível para adoção. Ela está ali em condição de abrigo, né? Às vezes temporariamente. Temporariamente, para retornar e tal. E simples assim. Quando nós saímos do abrigo, nos despedimos das crianças, eu fui caminhando com a Kellen por uma estradinha e eu falei assim, Kellen, aquela menina, que eu queria falar era menina de 12 anos, só que a Kellen estava um pouco abaforada porque ela tinha uma consulta médica marcada. E como eles estão numa área de interior, ela ia viajar um pouquinho para essa consulta e não podia perder. Ela falou assim, Helena, os missionários vão continuar com você, te mostrando, mas olha, eu tenho uma consulta hoje, demorei para marcar, se remarcar vai ser difícil. Não, tranquilo. Depois eu falei para ela, eu te mando pelo telefone e a gente conversa. E foi de Deus isso. Porque se eu falasse para ela ali, esse só é aquela, manda o livro e termina. Então fui para casa e quando eu cheguei em casa, eu chamei ela com uma mensagem para sinalizar para ela, através de uma foto, que eu fiz uma foto com todas, quem era a menina que eu queria apadrinhar. E quando eu a chamo para falar, por uma razão que só o Espírito Santo é capaz de decifrar, eu falo da menina, mas incluo na história Maria Clara. Eu falo assim, e essa aqui também. E essa aqui também é a Maria. Que até então, para mim, era só mais uma menina que eu também ia apadrinhar. Nesse primeiro encontro, Deus não me fez ver nada e nem meu coração, tá? Seguiu. O meu coração, ele foi alvejado, ele foi desmontado, ele foi totalmente conquistado pela Maria no nosso primeiro contato pelo celular. Quando a tia Cris, responsável pelo abrigo, passou o número da Maria para mim e avisou a ela que eu ia ligar para esse apadrinhamento, a gente começar a conversar, foi uma coisa assim, tá? Assim. 3 de agosto de 2025. Oi, Maria. Aqui é Helena Raquel. Ela me respondeu assim, oi, tia Helena. Quando ela disse, oi, tia Helena, eu já não sabia quem era eu. Eu li
oi, tia Helena. E na minha alma, no meu coração, eu falei, eu encontrei minha filha. Assim. A senhora sentiu ali que tinha... Que era ela. Aí as pessoas falam assim, você adotou uma menina de 18 anos, você não adotou um bebê, porque um bebê, porque uma... Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu encontrei a minha filha. Ela podia ter 5, ela podia ter 10, podia ter 20. O que eu senti no meu coração foi isso. E eu acho... Eu não sabia que as pessoas, né, falavam dessa questão da idade da Maria Clara. Falam. Sendo que a adoção tardia é literalmente um dos problemas aqui no Brasil. Porque, geralmente, Sim. as famílias querem adotar os bebês, os menores, não os mais velhos, né? Mas você não tem noção da crueldade de comentários que eu já tive que ler. Claro que são efêmeros diante da enxurrada de bondade, de amor. Mas assim, a mente é adoecida, tá? Cruel. Olhar um bebê, vê-lo dizer sua primeira palavra, trocar sua fralda, você nunca saberá o que é isso. E eu, né? Internamente aqui, e quem te disse que eu queria trocar fraldas? Por que que você quer fazer do seu sonho o meu? Parece que a graça da maternidade é enquanto é um bebê, que aí cresce e perde o valor. Então você não quer um filho, né? Você só quer um bebê, que o filho cresce. Não, e eu até compreendo que trocar uma fralda deve ser uma coisa linda. Só que eu, Helena Raquel, não fantasiei isso, eu não projetei. Por que o que eu não sonho é tão agressivo para você? Por que a sua vida tem que ser refletida na vida do outro? Por que você não consegue viver a sua história e aceitar a história do outro? É só isso. Eu acho que existe muito, realmente, o preconceito com a adoção tardia, né? O que é uma pena. Sim. Porque as pessoas querem a criança bem pequenininha para a criança ficar do jeito daquela família, enfim. Então, isso também, infelizmente, acontece. E acho até que temos o problema de adoção no Brasil por isso, porque Sim. não tem tantas crianças pequenininhas para serem adotadas como o padrão que a maioria das famílias querem. E isso vira até um ciclo muito negativo, assim, falando até no sentido social do país, né? Porque quando vai para a maioridade, não pode ficar no orfanato, não pode ficar no abrigo. Aí vai para onde? E aí vai ter condição de estudar e arrumar um emprego. E aí vira esse ciclo vicioso. Então, assim, eu gosto muito de falar de adoção e chamar atenção para isso. E também, independente da idade, falar também sobre a questão do preconceito que muitas famílias têm em relação à adoção. Mas eu não sei o passado da família dessa criança, não sei como é que vai ser, né, pastora? A estatística de adoção entre nós cristãos, ela é baixíssima. O que é muito triste, né? Tristíssimo, até porque o padrão do amor de Deus para conosco é o padrão da adoção. Nós não éramos filhos, nós fomos adotados por causa de Cristo. E há possibilidade de um filho adotivo gerar muitos problemas no futuro? Há. Os biológicos também, né? É claro que quando você está dentro de um processo de uma criança que veio de situações desafiadoras, traumáticas, você precisa ter maturidade para saber que vai ter que lidar com isso e cuidar disso. Mas aí é o amor que vai definir se você está disposto a fazer isso, né? Como você, que é uma mãe biológica, também. Quando o seu bebê nasce, você tem a prerrogativa de não querer cuidar, não receber, não amar, mas você decide todos os dias receber, cuidar e amar. O amor, antes de mais nada, é uma decisão. Então, tanto pais biológicos como adotivos vão ter que decidir isso. Talvez uma criança que tenha pais biológicos pense, eu não fui escolhido pelos meus pais, eu nasci porque não teve outro jeito, mas você permaneceu com eles? Então, se você permaneceu com eles, você foi amado e acolhido. Porque muitas famílias geram filhos e não cuidam, não amam esses filhos. Então, o amor é uma decisão diária, independente disso. Agora, precisamos falar mais, pensar mais, né? E compreender também. Eu falo isso com a Maria em casa. A nossa relação de amor, de carinho, né? Como a Mayara abriu falando, né? De eu declarar meu amor por ela, o dela por mim. A gente não pode impor que todo mundo acredite. Você não precisa acreditar na minha história. Você é livre para não acreditar na minha história.
Quem tem que acreditar que é amada é a Maria. Quem tem que acreditar que a Maria nos ama sou eu e o Eliomar. As outras pessoas, com o tempo, podem usar a nossa história como influência positiva ou podem seguir sem acreditar. Eu me coloco também do lado de fora. O papel que eu não faria é de fazer um comentário negativo nas redes. Mas talvez eu do lado de fora também pensasse, meu Deus, será que isso faz sentido? A questão é que hoje as redes sociais, elas deram às pessoas a ideia de que elas podem dizer tudo o que elas pensam. Ontem mesmo uma menina me mandou uma mensagem muito interessante, eu fiz um comentário político assim, breve, razoável, brando, porque eu não sou uma pessoa de paixões políticas. Como eu não sou apaixonada, eu acabo fazendo ponderações bem leves. E falei no final que eu esperava não ser cancelada por isso. Falando da loucura da cultura do cancelamento. E ela me mandou uma mensagem dizendo, eu gostava da senhora, amo a senhora, começa dizendo que ama. Né? Amo a senhora, mas vou deixar de seguir, porque eu segui a senhora justamente porque a senhora não falava de política. A sua influência entre as pessoas é por causa disso. Não, minha influência não é porque eu falo não de política. Minha influência é porque eu tenho uma história. E construí essa história que não deveria ser questionada por uma frase. Uma frase não define ninguém, nem um pensamento político. Ok. E ela disse que ia deixar de me seguir por causa disso. Olha que ponto nós chegamos. Olha como está fragilizada as nossas relações. Quer dizer, uma fala sua, uma frase sua, já faz com que o que alguém chama de amor deixe de ser amor. Primeiro que isso não é amor, ok? E segundo que está muito, como é que eu posso dizer, pernicioso. Está muito adoecedor essa ideia de vamos lá agora dizer tudo que a gente pensa. Pastora, nesse processo que a senhora e o pastor Eliomar contaram da Maria Clara e tudo mais, quais medidas vocês tomaram assim para proteger a Maria Clara justamente desses comentários ruins e dessas pessoas que às vezes vão com uma intenção distorcida nas redes sociais? Então, quando a Maria chegou, ela não tinha noção dessa proporção, né, midiática, digamos assim, diferenciada, né? Tá certo que nós não somos uma família conhecidíssima, mas para uma pessoa que vivia em um lugar mais retirado, sem essa vivência, isso é uma mudança, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi informar. Ó, é assim, dessa forma, tudo que você passar a postar e a dizer tem um outro peso do que você tem hoje. Ela tinha as redes dela fechadas, eu disse, fique fechado pelo tempo que você quiser. Quando você decidir abrir, me diga. E se abrir e ver que não dá para você, feche. Foi a primeira conversa. Durou um tempinho, Maria decidiu abrir. É claro que isso, de certa maneira, repercute também positivamente para ela. É uma menina. Conhecer gente, se conectar com pessoas, gente linda falando boas coisas. Gente, os comentários negativos são de 1%. 99% é coisa muito bacana de se ler e de se ouvir. Aí eu disse, você está preparada? Porque quando vier o negativo, vai ser negativo mesmo. Mas isso não define a gente, lá. E assim a Maria enfrentou essa situação muito bem. Até porque a Maria ela tem uma estrutura espiritual muito boa. E essa estrutura vem da Missão Campos Brancos, da Casa na Rocha, desses 3 anos que ela esteve lá, recebendo a palavra, conhecendo a Cristo, conhecendo o que de fato define a vida de alguém, que é o Evangelho, a palavra de Deus, o amor. E aí, estamos sobrevivendo nessa vamos dizer assim, nessa montanha-russa. A pastora acredita que ainda você e o pastor Eliomar ainda estão em fase de adaptação ou não? Ou você acha que vocês já se entenderam como na dinâmica familiar? Eu acho que seria pretensioso dizer que nós não estamos em adaptação, né? Seria imaturo. Nós estamos em adaptação, sim. Só que é uma adaptação bem tranquila. Bem tranquila. Deus tem nos dado assim, muita graça, né? A minha, o Eliomar e a Maria. E nós estamos fluindo bem dentro desse processo. Eu acho que a gente ainda tá bobo. Bobo estamos sim. Bobo ainda estamos sim. Eu beijo, eu aperto,
né? E quando a gente estava conversando pra ela vir, eu falei, olha, eu vou te beijar, vou te apertar, vou pegar sua bochecha, tudo bem? Aí ela, tudo bem. Aí ela falou que foi orar, né? Deus me ajuda, porque eu não gosto muito dessas coisas. E agora, quem fica? Quem fica me beijando? Maria Clara. Pastora, eu queria voltar um pouco daquele Oi, tia Helena, que a senhora viu que encontrou ali sua filha. Como que a senhora fez a partir dali? A senhora foi orar? A senhora foi falar com o pastor Leomar? Qual foi? A partir dali eu fiquei fora de mim. Olha que interessante, eu estava em uma viagem curta para Gramado, porque nós nunca tínhamos ido a Gramado, e aí volta a situação do voo e tal. Então agora nós vamos a Gramado, e fomos. E simplesmente a nossa breve lua de mel em Gramado foi invadida pela Maria Clara via celular. E aí eu não vi mais Gramado, quase nada, né? Eu conversava com a Maria de manhã, conversava com a Maria de tarde, e na minha mente eu pensava assim, Leomar vai daqui a pouco olhar para mim e falar assim, Raquel, devagar. Realmente, né? Como é que do nada você começa a conectar com a pessoa? Mas ele não dizia. Eu falei, sendo alguma coisa. E muito pelo contrário, à medida que eu ia conversando com ela, que eu ia mostrando a ele as conversas, ele ia entrando, né? Junto comigo. Aí no segundo dia, o terceiro dia, eu já falei, olha, eu vou te apresentar o Eliomar pelo telefone. Ele já mandou áudio para ela, mandou áudio para ele, e a coisa foi caminhando. Esse Oi, tia Helena foi o seguinte, me alvejou e deu continuidade, porque no dia seguinte Maria me manda uma foto. Oi, tia Helena, tô indo para a escola. Maria volta da escola. Oi, tia Helena, voltei da escola. E ela me colocou na vida dela. E eu quis entrar, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Esse é um dos sinais assim, mais potentes de que, de fato, né, tinha que ser o que foi. Porque eu nunca me aproximei de crianças nessa questão de ser mãe de quem não era meu filho. Eu nunca coloquei pessoas na minha casa. Eu não tenho esse padrão natural, né? E ela me coloca nesse lugar e eu entro com tudo, né? E a gente começa a conversar. E foi crescendo esse diálogo e o Eliomar junto. E ali veio a primeira decisão no meu coração, que era trazê-la para nos conhecer. Para conhecer a casa, para conhecer a família, já naquela mentalidade, quem sabe, dali para frente. Só que as coisas caminharam muito rápidas e com muita certeza, a ponto de que dias depois o meu convite já não era mais para que ela viesse conhecer. É para saber se ela queria realmente vir e ficar. E ela quis. A cuidadora, assistente social, missionária, que cuidava dela diretamente, né, responsável por ela, que era a tia Cris, consentiu, entendeu, também quis. Há uma outra responsável que depois eu conheci, que é a tia Bianca. Ela também entendeu que seria bom para Maria fazer isso. E a Kellen Gaspar, que é a missionária responsável por toda a estrutura. Feito isso, eu e o Eliomar não tivemos dúvidas de que nós deveríamos, né, trazer a Maria para estar aqui com a gente, sobre riscos, né? Porque com a idade da Maria, ela pode olhar para a gente, poderia ter olhado para a gente e ter dito, não gostei, quero voltar. E eu tinha esse compromisso com a Kelly. Se ela quiser voltar, nós vamos levá-la de volta aonde buscamos. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu. Nós nos sentimos família desde que chegamos e estamos caminhando assim, nesse caminho especial. E como que foi para a senhora compartilhar isso na rede social? A senhora pensou muito? Pensou em não falar no início, esperar um tempo para falar? Pensei, me aconselhei com meu irmão, né, Eduardo, que é a pessoa assim que eu busco ouvir em situações desse tipo, que são profundas e importantes. E falei, irmão, tô saindo com a Maria e vou apresentar a Maria como minha filha onde eu for. Como eu faço isso aí? Aí ele falou, você deve ser a primeira a falar disso antes que outros falem, né? Porque vocês sabem hoje sobre a existência de sites de fofoca. Vocês não fariam, mas sites fariam. Inclusive, sites que se dizem gospel. Isso.
Não, ia ser gospel mesmo. Eu não gosto, nem sabe da minha existência. Então, é tenebroso. Né? E olha, vê se Maria merece, se uma história dessa merece ser conhecida a partir de uma fofoca. Não. Merece ser conhecida a partir de uma declaração. E foi aí que nós decidimos postar nas redes, como fizemos, para que isso seja uma notícia e não uma fofoca. Porque notícia é notícia, fofoca é fofoca. Ter interesse por notícias é coisa de cidadão, crente ou não crente. Ter interesse por fofoca é coisa de gente que está com falha de caráter, sendo crente ou não crente. Então eu falei, não, vamos pela nossa via, e assim nós fizemos. Pastora, como tem sido a maternidade para a senhora? Primeiro que eu perco meu lugar, né? Você vê que eles não querem falar de nada. A primeira coisa que a maternidade faz é te anular. Acabar com você. Ó, Bíblia aberta, pra quê? Não precisa mais. No primeiro Meus episódio... livros também não precisam mais, ok? Agora é Maria, Maria, Maria. No primeiro episódio era a pastora Helena Raquel. Nesse é a mãe da Maria. A mãe da Maria. Isso. Primeiro é um esvaziamento. Eu tô falando sério mesmo. Porque tudo fica efêmero e pequeno. O fato de alguém lhe chamar de mãe, né, e de você olhar para alguém e ver nesse alguém um filho, você ganha mais força, você ganha mais resistência, você ganha mais sensibilidade. E coisas que antes eram tão importantes. Eu, claro que eu não estou falando de Deus nem da Bíblia, eu estou falando daquelas coisinhas da vida. E isso existe. Para você passa a não existir mais. A maternidade, ela me melhora, ela me piora. Em que sentido? Você vira uma leoa para algumas coisas, né? Então, coisas que você tolerava com você não tolera que sejam feitas com um filho seu. Eu não sabia que era assim. E é assim. É uma aventura. É uma loucura. Tô aprendendo, né? Tô aprendendo, mas tô amando. Tô amando. O que a maternidade muda no ministério da senhora? Eu acredito que me dá mais responsabilidade ainda. Eu hoje olho para mulheres e penso assim, elas são mães, a maioria. Eu olho para os adolescentes jovens e penso, eles são filhos. Então hoje eu me sinto mais responsável nesse sentido. Especialmente quando eu prego para jovens e adolescentes, que foi uma coisa que parece que do nada veio junto. Eu não sei se vocês perceberam. Sim. Eu fui convidada para uma conferência de jovens com Douglas Gonçalves, e foi pertinho da chegada da Maria, né? E parece que uma coisa conectou com a outra, e com isso alguns convites para eu falar para jovens e adolescentes, e hoje eu me sinto ainda mais responsável. Pastora, a pastora teve aí um longo período de espera, né? Até esse sim do Senhor em relação à maternidade. Durante esse processo, quais pontos a senhora acredita que foram essenciais do Senhor trabalhar na sua vida para que você e o pastor Eliomar estivessem prontos para receber a Maria Clara? Crescer. A ordem de Deus no Éden não é multiplicar e crescer. É crescer e multiplicar. Vou repetir. A ordem de Deus no Éden não foi multiplique e cresça. A ordem foi crescer e multiplicar. Multiplicar antes de crescer. É uma insanidade. Porque a gente vai trazer para essa confusão gente que não tem nada a ver com isso. Por isso que adolescentes não deveriam, né, jamais multiplicar. Jovens que não definiram nada na vida não deveriam multiplicar. Com isso, não estou dizendo que deveriam evitar filhos. Eu estou dizendo que não deveriam se relacionar sexualmente para gerar filhos. Deveriam cuidar de si primeiro. Como se tornar gente e crescer. E alguns casais, infelizmente, também não crescem. E aí parece que fica todo mundo ali junto, pais e filhos, mas sem
isso está realmente definido como pais e filhos. E eu e Eliomar, nesse tempo, tivemos a oportunidade de crescer. E Deus foi trabalhando em algumas áreas para que esse tempo chegasse. Até porque, no nosso caso, essa maternidade e paternidade viria de uma adolescente, para uma adolescente. O que exige que você esteja numa maturidade ainda Mais elevada ainda. mais elevada. Então, eu acredito que Deus me deu tempo de crescer. E eu também queria muito que a senhora também deixasse um recado, olhando para a câmera ali, para as famílias, para os casais que enfrentam essa questão da espera, ou então de um diagnóstico muito ruim, ou um ponto final, ó, não, vocês não vão ser pais e ponto. Eu queria que a senhora também deixasse um recado para esses casais. Deus, ele me confiou um encontro que se chama Casa de Isabel. Um encontro entre pessoas que vivem milagres. Eu estou ministrando nesse encontro uma vez por mês há 10 anos. Então, durante 10 anos, eu celebrei esse encontro sem ser mãe. Todos os meses. Quando Casa de Isabel completou 10 anos, nós estávamos recebendo a cantora Ana Clara. E foi um dia assim, muito, muito especial para a gente. E, de repente, no finalzinho, cantaram aquela canção que diz que Deus faz da estéril mãe de filhos. E eu já estava conversando com a Maria. E eu fui inundada por uma graça naquele momento, e eu cantava, e eu saltava, porque foi assim que eu me senti. Deus fazendo de uma estéril mãe de filhos. Até aquele culto, eu sempre li esse texto bíblico pensando que para Deus fazer de uma estéril mãe de filhos, ela precisava gerar. Mas hoje eu entendo que para Deus fazer de uma estéril mãe de filhos, ela precisa maternar. Algumas vão gerar e maternar. Outras vão maternar. Não permita que a esterilidade seja uma sentença na sua vida. Deus pode abrir sua madre e te fazer gerar e maternar. Mas Deus pode te fazer receber nos braços o seu filho e se tornar mãe. De todas as formas que ele quiser fazer isso. Será sempre uma obra dele, fazendo da estéril mãe de filhos. Então, discirna e acolha o caminho que ele vai te mostrar para isso e viva isso. Agora, se eu puder dar um conselho pessoal, não abra mão disso. É muito bom. Pastora, como que foi ouvir Mãe pela primeira vez? Não, eu deveria contar para vocês como foi o Eliomar ouvir pai pela primeira vez. Então conta! Porque acredite, superou, você acredita? Pois conte. Porque comigo ela me informou. E eu fui a primeira a começar a falar mãe, assim, instintivamente, né? Às vezes eu falava assim, não, porque a mãe vai fazer isso pra você. E tal. Aí eu me corrigia, falei, não. Tal. Aí um dia ela me chamou no quarto dela e falou assim, tia Helena, quero falar com você. Falei, pode falar, Maria. Quero te falar que agora eu vou conhecer outras irmãs na igreja e tal, que eu vou chamar de tia. E realmente, né, ela chama a Carla de tia Carla e tal. A irmã que trabalha na nossa casa com a gente, ela chama de tia Marcina. Depois que ficou irmã Marcina, mas de vez em quando saiu tia, que é a maneira carinhosa dela falar. Até porque no abrigo ela chamava as cuidadoras, né, de tias. Então, já que eu vou chamar outras pessoas de tia, eu vou te chamar de mãe, tá? Aí eu fiquei durinha assim. As mãozinhas pra baixo, olhando pra ela. Mãe. Aí eu, mãe. Ai, mãe. Aí eu abracei a Maria no quarto. Ó, meu olho cheio d'água. Abracei a Maria no quarto e tal. Eu fiquei muito, muito feliz. Passou. Aí estamos no carro, né? Eliomar entra na garagem com o carro. Aí ela fala assim, pai, abre a porta pra mim. Eliomar, ai. Você quer me matar, menina? Colocou a mão no peito, os olhos se encheram de lágrimas. Aí eu falei, gente, ele ficou mais emocionado do que eu. Aí ele, ai, eu quase passo mal. Pai. Né? Mas pediu, fala de novo. Quase pediu, não! De vez
vez em quando tem isso, né? E é lindo, né? É lindo. E ali foi pai, foi mãe. E aí depois ela contou uma coisa pra gente. Ela contou que recebeu uma mensagem. Eu nem perguntei de quem. De pessoas que, né, ela ama, confia, que disseram assim pra ela assim, Maria, se um dia você chamar a Helena de mãe, ou Eliomar de pai, isso vai ser um grande presente pra eles. Acho que a pessoa queria dar uma ajudazinha, né? Uma ajudinha. Aí ela respondeu assim, já tô até chamando, porque eu quis. Nem precisou de mensagem Nem nenhuma precisou de ali. conselho, né, pra isso, né? E graças a Deus fluiu tudo muito naturalmente. A gente não impôs nada, Maria. Não impus chamar meu pai de avô, né? E ela chama de vozinho. Não impus chamar tio de tia, vó de vó, e ela chama de vozinha. Ela encontrou essa família, muito embora a Maria tenha uma família biológica. Isso tem que ficar sempre muito claro, né? Eu gosto de dizer, e a Maria me deu essa permissão, ela falou assim, mãe, o que você quiser falar da minha história, você pode falar. A história é da Maria, então jamais eu vou desnudar nada disso, não é o tempo, mas eu quero deixar isso claro porque é uma questão de honra e de amor, né? No nosso coração, na nossa mente, nós compreendemos assim, a Maria teve um genitor, não teve pai. O pai da Maria se chama Eliomar Dionel de Oliveira. Agora, Maria teve mãe e tem mãe biológica. E eu sou a outra mãe. Nós somos mães. Então, essa história não precisa ser apagada, não deve ser apagada. A Maria, por instinto, né, por ser quem ela é, ela honra a mãe. Mas se houver qualquer lapso, eu mesmo digo, Maria, honra. Porque às vezes há lapsos na adolescência, né? Então, como eu falo de mim, falarei dela sem nenhum Puxão de problema. orelha. É. E eu disse para Maria assim, Maria, quando o Senhor completar essa linda obra, quando o Senhor salvar a sua mãe biológica, no sentido que a gente entende como salvação. Eu sei que ela é uma filha querida do Senhor, né? Porque o Senhor a criou. Mas vocês entendem o que eu estou dizendo? Esse processo, né, completado de evangelização, de alcance. Eu falei para Maria, um dia nós duas vamos orar de mãos dadas, agradecendo a Deus pela sua vida. Porque ela gerou, fez o que pôde fazer, dentro do que pôde fazer, e Deus hoje me permite fazer dentro do que eu posso fazer. Então, eu só posso dizer graças a Deus por esse ventre, né, que gerou a nossa filha, que é minha dela. Ela querendo ou não, a gente está compartilhando essa maternidade. Pastora Helena. Mas eu tenho certeza que ela entende isso, né? E com o tempo vai entender mais, porque qual mãe não quer ver o seu filho ainda melhor? Bem, né? Amém. Pastora, agora eu quero ir para um lado mais teológico da coisa. Lembraram que eu uso a Bíblia? Mas ainda falando de maternidade. Ai, não vai. Tá intrínseco ali. Irmãos, eu já tenho as câmeras aqui, não tem irmão. Da próxima vez a Maria vai ter uma cadeira aqui, ó. Mas assim, a gente sabe que as pessoas têm suas diferenças teológicas relacionadas a alguns assuntos que não são falados de forma tão clara e explícitas na Bíblia, né? E em relação à maternidade, a gente vê às vezes famílias que optam por meios para ter filhos que a pessoa que está de fora não concorda, acha que se não é natural, não é de Deus, você não tem que tentar, você não tem que fazer, tem que... você já está há muitos anos buscando na medicina uma forma de engravidar, enfim. Existem várias opiniões diferentes em relação a isso, mas eu quero saber do entendimento da pastora Helena Raquel sobre isso, né? Se você não consegue engravidar naturalmente, Deus não quer que você tenha filhos, a senhora entende que a medicina evolui para que... por bênção e misericórdia de Deus, para que ajude outras famílias? Queria saber da sua opinião sobre isso, pastora. Então, eu quero começar dizendo que quem dá filhos é Deus. Por essa razão, as pessoas me perguntam assim, você quer ter mais filhos? Bom, quem me deu a Maria foi o Senhor. Então, se o Senhor me der um outro filho, quem terá dado é Ele. Tanto por vias naturais, que isso não está excluído. Deus é capaz de fazer isso a qualquer momento, porque Ele pode fazer. Aproveito até para fazer uma ressalva sobre isso, quando eu falei sobre fraldas e tal, que eu não sonho com a fralda. A fralda é uma coisa, o bebê é outra. Se o Senhor quiser me dar um bebê,
tanto pela adoção quanto de forma biológica, vai ser um filho tão amado quanto a Maria. Só não será mais amado do que a Maria, mas será tão amado quanto a Maria. Porque Deus é quem dá filhos. É o primeiro ponto. Agora, entender que você tem um impedimento, você não gerou, e porque é Deus quem dá, você não pode fazer nada para que isso aconteça, é ignorância. É cercear muito, né, as possibilidades que Deus pode usar para isso. Então, minha orientação é, vá ao médico. A minha orientação é, faça quantos tratamentos você puder fazer e for importante a você fazer. Porque se no final isso não der certo, Deus não lhe deu filhos. Agora, se isso der certo, o seu bebê não é uma produção de um médico. Quem dá vida e tira a vida é Deus. Eu conheço mães que estão fazendo cirurgias, futuras mães, porque querem resolver problemas para gerar. Gente que está mudando a rotina, comendo melhor, acordando cedo para caminhar. E eu acredito que tudo isso é muito válido. O contraponto é, não acredite que apenas dessa forma você pode ser mãe. O que é um direito também do casal, no fim, dizer, não seremos pais, ok. Mas quando eu falo da adoção, eu falo da adoção como uma possibilidade. Mas é claro que a gente tem que procurar e investir em meios para gerar filhos. Deus não vai dizer não a esse desejo, porque foi Ele, né, quem programou tudo para ser como é. Agora, o que me preocupa, Natália e Maiara, é o adoecimento que às vezes essa busca causa. E foi isso que eu temi. Eu, Helena. Por isso que eu não quis colocar esse desejo no centro do meu casamento, nem no centro da minha vida, como algo do qual eu dependesse para viver e ser feliz. Isso vale pra tudo, né, pastora? Para tudo. Às vezes as meninas me diziam assim, você como tentante... Aí eu disse, não sou tentante. Olha, se revoltavam contra mim. Como é que você não é tentante? Você não quer ter filhos? Não, mas é porque eu não me identifico com a palavra tentante. Eu não me identifico. Para mim, uma tentante é alguém que faz vários exames, inclusive, para saber se conseguiu, não é isso? Eu não fazia. Porque eu dizia assim, bom, se eu engravidar, eu vou saber. E se eu tiver alguma dúvida, se posso estar grávida, então eu faço o exame. Nesse período de 25 anos de casada, eu não fiz 6 exames de gravidez. 6. Não fiz 6. Isso sou eu, Helena. Porque eu não queria ficar ali esperando. Colocar toda a sua vida nessa espera pode ser muito doloroso. E É fazer disso um ídolo na sua vida. Então, o que eu digo, vá aos médicos, faça o que vier ao seu alcance. Não é assim, porque não veio naturalmente, eu vou cruzar os braços, não, porque se Deus quiser, Ele faz. Não, muitas pessoas se levantaram por esse milagre. Conheceram profissionais, conheceram pessoas. Eu não precisei ir até onde fui para ter a Maria. Não, se for de Deus, ela vai vir sozinha e vai bater no meu portão. Tem gente que faz esse tipo de... Até pra ter naturalmente tem que fazer alguma coisa. Tudo, gente. Entende? Então, não vejo nenhum problema nisso. Agora, desde que os métodos que serão usados não tenham fins abortivos. Sim, com certeza. Porque aí compromete uma outra coisa, né, que pra gente é uma base muito forte, que é a existência da vida desde um primeiro momento. Exceto isso, todo o restante que tiver ao seu alcance, né, para que quando seu filho chegar, você possa dizer, você foi buscado, desejado, querido. Amém. Pastor, eu queria falar sobre o viajar de avião. Ainda importa? Eu lembrei do meme da Ana Paula, eu vou viajar de avião. Porque no primeiro, acho que me faltava essa informação. Nós não falamos sobre isso. Eu fiquei sabendo depois. E era medo que a senhora tinha de viajar? Conta pra gente. Não, medo é pouco. Medo é pouco. Eu viajei de avião.
uma primeira vez e fiz isso de forma assim fascinada, né? Quero até sugerir que depois vocês assistam no meu canal aqui, né, no YouTube, o meu testemunho de vida, parte 1 e parte 2. Eu viajei de forma apaixonada, né, porque viajar de avião. Depois disso, não recebi novos convites imediatamente. Passava pelo galeão, na linha vermelha, eu levantava a mão e orava. Senhor! Aí o Senhor abriu e eu viajei pelo Brasil pregando. E fiz isso até o ano de 2011 de forma normal. Quando chegou em 2012, comecei a ter desconfortos. Esses desconfortos cresceram de uma maneira tão forte que eu não vi outra saída senão parar. Parei de voar em 2012. De 2012 a 2024, eu estou falando de 12 anos. Nesses 12 anos, eu fiz 3 tentativas. Indo realmente. Não foi tentativas que eu tentei e não fui, não. Fui e voltei 3 vezes. 2 foram mais ou menos. Mas uma última foi muito ruim. Então, eu tenho 12 anos sem voos constantes, né, tentando 3 vezes, e uma última vez com quase 7 anos, que foi assim, esquece isso. E por que eu digo que não é medo? Que medo é pouco? Porque eu me tornei... a ideia do céu se tornou uma dor. Eu tive uma fase que eu não conseguia olhar para o céu sem sentir ansiedade. Eu não conseguia assistir um filme aonde passasse uma cena de alguém dentro de um avião. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com meu irmão pelo telefone e ele falou, não, porque aí eu estou aqui na sala, era a sala VIP, e ele falou que ia tomar um banho para poder, né, e que ia dar certo no tempo que ele queria fazer alguma coisa. Só dele falar que estava ali, eu comecei a passar mal. Caramba. Então não foi medo, foi um deserto muito duro. Você imagina uma pessoa que é evangelista, que tem o desejo, o sonho, o chamado de pregar pelo Brasil, pelo mundo, e se vê cerceado de fazer isso. Foi isso que eu vivi durante 12 anos. E como foi superar essa fase, pastora? Então, teve um caminho, né? E esse caminho, ele foi um caminho assim de curas graduais. Deus foi me curando. Foi tal que eu disse sobre crescer, que antes da Maria chegar foi preciso crescer. Foram curas graduais, né? Nesses 12 anos, Deus fez muita coisa na minha vida. Deus foi me curando, me restaurando. Nesses 12 anos, eu lancei o livro Eu Não Sou Aitofel, que eu tenho um audiobook aqui pela MK, que hoje esse livro ele foi ampliado pela editora Vida e se chama Libertando a Alma, a Jornada do Perdão. Esse livro tem muito a ver comigo, né? Com o que Deus fez dentro de mim. Nesses 12 anos, eu lancei um curso aqui, O Caminho da Reconciliação, onde a gente fala sobre perdão e sobre formadores sobre mentores para a reconciliação, em famílias, em histórias, que era uma área que eu precisava muito na minha vida. Estou relatando isso não só para pontuar esses produtos, porque eu estou na MK, não é isso não, mas para falar que em 12 anos, se você esperar sem fazer nada, você morre. Então eu fui produzindo, eu fui sendo curada e produzindo. Sendo curada e produzindo. Eu até na formatura da Maria agora, a Jaque maquiou ela, que é a maquiadora aqui, né? Nossa. E eu fiz um postzinho, falei, Jaque, você tinha que maquiar num dia feliz, porque muitas vezes você me maquiou comigo segurando o choro. Eu me lembro de um projeto que a gente fez aqui, Mulheres que Inspiram. Foi lindo, mas foi logo dentro do luto, assim, de 30, 40 dias da morte da minha mãe. Então eu gravava e depois eu parava, aquela dor no estômago, mas continuava produzindo. E eu não fiz isso porque estava sendo obrigada pela empresa, em momento nenhum. E nem fiz isso porque eu queria ser super heroína. Não, eu queria me manter viva no processo. E assim foi. Terapia, Deus trazendo curas, eu dando continuidade, fazendo projetos, até que depois de 11 anos nessa situação e 9, né, digamos assim, de terapia e de processo de cura, eu recebi uma palavra. E foi nesse dia que eu fui curada.
2024, 31 de março. 30 de março, perdão. Eu estava na DEVEC, sede, pregando no encontro de mulheres. E Deus fez uma coisa, assim, excepcional naquele dia. Foi muito forte. Foi muito forte mesmo. Eu nunca tinha visto aquilo, nem comigo, nem com as mulheres da igreja, nem com a igreja diante dos meus olhos, como eu vi ali. E quando eu estava encerrando a pregação, eu fui até a pastora Raquel Malafaia, ela me abraçou. E ela profetizou sobre nações e o que Deus ia fazer na minha vida, sem eu poder voar. E eu criei e recebi aquela palavra dela e voltei para o púlpito para retornar a pastora Elisete, entregando o microfone a ela. Foi quando a pastora Elisete começou a orar pela minha vida. Bom, quem conhece a pastora Elisete Malafaia sabe da seriedade dela, da descrição. Eu não estou falando de uma pessoa que o tempo todo, né, tá dizendo que viu alguma coisa. Não. Enquanto ela orava por mim, ela começou a profetizar. Estou falando do dom da profecia. E ela profetizou, ela orou. E quando eu desci, Natália, Maiara, o pessoal que está aqui com a gente não pode crer. Quando eu desci, eu tive a experiência que teve a mulher do fluxo de sangue. 12 anos, doente. Não é sobre os 12, não. Que eu tive a experiência dela, não. 12 anos doente. Eu olhei para o meu marido quando eu desci e falei assim para ele, Eleomar, eu fui curada agora. Qual é a experiência da mulher do fluxo de sangue? Eu senti no meu corpo que eu estava livre daquele mal. Eu falei, Eleomar, eu fui curada agora. E fui. E fui. Fui muito ajudada por psicólogos. Fui a psiquiatra, usei medicação, não desvalorizo nada disso. E me ajudou em muita coisa. Quem precisa de psiquiatria tem que procurar. Quem precisa de neurologista tem que procurar. As pessoas me dizem assim, é pecado tomar remédio para a mente? Você não toma para pressão? Procuração. Para o coração? Para regularizar a glicose? Jesus é o meu psicólogo, sim. Também é meu cardiologista. E ainda assim eu vou na doutora Cláudia. Por que eu não vou no doutor André Esteves? Se cada um está no seu lugar. Por que eu não vou no doutor Braz Gondim? A psiquiatria, a psicologia fez muita coisa positiva na minha vida. Mas essa cura, quem fez foi Jesus. Aí eu fiquei com aquela cura na mão, sem saber o que fazer. Porque 12 anos sem voar. Eu sabia que eu estava curada, mas eu não sabia assim, como lidar com aquilo. E eu dizia para ele, uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Aí quando chegou mais ou menos em agosto, eu fui convidada para pregar na DEVEC Posse. Eu não sou da DEVEC, como vocês estão vendo, minha cura está lá, né? Como é bonita a unidade da igreja do corpo. Né? Porque algumas curas acontecem no Brasil e os pastores dizem assim, fala que você foi curada aqui, que é aqui que resolve, né? Não, é onde Jesus quiser fazer. Tem um pouquinho mais de água, pessoal? Pode ser natural. Aí eu peguei e recebi esse convite e fui. Preguei tudo bonitinho. E no final eu fui conversar com uma amiga minha, uma querida, que é a pastora Aline Santos, que eu já conhecia há um tempo, tínhamos uma amizade. E eu sabia que ela era psicóloga, mas nunca nos aprofundamos nesse tema. Nossas conversas sempre foram ministeriais. E aí, no final do culto, a gente conversando, ela falou sobre o consultório dela, falou sobre pessoas que ela tinha atendido. Eu falei assim, Aline, será que eu posso ir lá no seu consultório para a gente conversar um pouco? Ela falou, pode. Vamos marcar. Combinamos. Na mesma semana, eu liguei para Fernanda, que é minha amiga, a pastora Fernanda Brum. E eu nunca tinha aberto o coração para falar dessa temática do voo. Você acredita? Eu vivi isso 12 anos, mas eu nunca coloquei isso assim, vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso com alguém. Falei assim, Fernanda, eu queria conversar um pouco com você. Posso ir aí?
pode, vem cá. Na mesma semana, parece que Deus fez um combo, assim, sabe? Aline Santos, Fernanda Brum. Deus juntou, assim, só vasos de mistério de fogo. Aí eu fui na Aline num dia e no dia seguinte fui na Fernanda. Conversei com a Aline falou, eu vou te ajudar. Ela é psicóloga. Ela falou, e você vai conseguir, nas minhas palavras, desatar isso, né? Pegar essa cura e fazer isso acontecer. Aí fui, conversei com a Fernanda. Também contei tudo para ela, conversei sobre tudo que estava acontecendo. Ela falou, olha, nós vamos viajar, vou te ajudar. Eu falei, Fernanda, eu já fui curada, mas eu preciso de alguém, né? De repente segurar na minha mão e comigo e tal. Ó, vamos fazer então, vamos visitar a Exla. Colocamos a Exla. Vamos em São Paulo visitar a Exla, fazer um programa de amigas. Eu falei, isso. Um voo rapidinho, 40 minutinhos. Isso, vamos lá na Exla. Falei, combinado. Aí combinei também com a Fernanda assim, depois eu vou ficar te acompanhando nos teus shows. Vão pensar que eu sou tua intercessora. Aliás, eu sou. Vão pensar que eu tô lá mesmo, né, fixamente como intercessora. E aí eu vou ficar te acompanhando. Vamos fazer isso? Vamos. Fechamos ali. E só de falar com a Fernanda, eu já saí assim. Gente, fale. Procure o ouvido certo e fale. E segui. Fernanda, Aline, seguimos. E um belo dia eu recebo um convite. Já estou de agosto para outubro. Do profeta Vitor Hugo, para ir na conferência dele no Espírito Santo. Ele me chamou. Vou. Aí me veio assim. Será que é esse o meu voo? Gente, acreditem se quiser. Chego no consultório com a Aline para mais uma sessão. E a Aline, não, porque eu vou para a conferência do profeta. Mentira. Já comprei minha passagem e tal. Eu, Aline, você sabe a conferência? Sei, o profeta me convidou para eu pregar. Aí juntei tudo na minha cabeça e soltei. Aline, deixa eu ir com você. Ela falou assim, Helena, vamos sim, se animou na hora, minha passagem do Bruno já está comprada. Eu falei, não tem problema, a gente vai junto e se não tiver no voo, a gente compra tudo de novo. Gente, um milagre de 12 anos. Vamos para 4 passagens, 6, 8. Vamos fazer qualquer coisa que for necessário, né? Combinamos tudo. A Aline verificou, tinha voo, tinha passagem para o mesmo voo. Finalzinho de outubro, chego eu lá na conferência da Fernanda mais uma vez, com o voo marcado e querendo contar para ela, né, Fernanda? Não contei para ninguém ainda, mas o voo já está marcado, nós vamos e tal. Fernanda vai quando termina a conferência. Termina a minha participação, a mensagem, pede para trazerem uma roupa que ela tinha usado num clipe, que ela tinha gravado em algum lugar, que eu esqueci, fora do país, acho que foi Israel. E ela disse assim, Helena, eu trouxe essa roupa de presente para você. Me dá na frente do povo, assim. Porque o Senhor está te levantando como profeta e não é mais só para o Brasil, é para as nações. O voo estava marcado. No finalzinho, chamei ela num cantinho. A pastora Raquel estava nesse dia. Aí Deus preparou todos que precisavam estar ali, né? E ali no círculo íntimo eu falei, gente, tem uma coisa para falar para vocês. O voo está marcado. Elas queriam dar um jeito de entrar no meu voo. Eu tenho muito que agradecer porque o Senhor colocou assim no coração dessas pessoas muita generosidade comigo. Qualquer fobia te humilha. Qualquer fobia te humilha. E a Bíblia diz isso. Não sobre fobia, tá? Tenta interpretar porque senão já vão dizer que eu disse que eu não disse. O salmista, certa vez, ele comentou assim, Senhor, coloca medo neles, falando dos adversários, para que eles saibam que não passam de homens. Quando você sente medo, toda a sua humanidade vem de forma humilhante. Você imagina um homem de 1,80 m, machão, fugindo de uma barata, fugindo de um rato. Existem homens que no exercício da sua profissão enfrentam outros homens armados,
Mas se vê uma barata, a mulher que tem que matar. O que é isso? É a nossa humanidade. Isso é tão grande para o outro, não é nada para mim, mas isso é tão pequeno para o outro e para mim é um gigante. Então, encontrar gente generosa com você enquanto você está nesse processo é muito bom. Eu encontrei nesse processo gente indiscreta, gente desagradável, que assim, em público, sabe? Uma sala, eu passei a fugir de algumas salas. E aí, já parou com isso? Já voltou a voar? Já parou com isso? Você acha que eu sou louca? Que alguém deixa de voar há 12 anos, tendo perdas em todos os sentidos, porque está de brincadeira? Nós precisamos aprender a respeitar o que é dor para o outro, o que é limite para o outro, o que é angústia para o outro. Parar de tratar a dor do outro como se fosse uma conversa para se jogar a roda na mesa. Eu passei a evitar alguns jantares em alguns lugares quando terminava um culto para não ter que ouvir de gente indelicada esse tipo de pergunta. E esse ano você vai lá na minha igreja? Poxa, você acha que eu não vou porque eu não quero? Será que você não para pensar um minuto que isso é uma angústia, não poder ir aonde eu quero? Recebi esse acolhimento todo lá, conversei com elas, né? Falei que eu ia voar e assim foi. Palavra liberada no finalzinho de março. No dia 31 de outubro, estava eu lá no Galeão, com a minha malinha na mão. Eu e Eliomar, né? Pastor Aline e o Bruno, em um culto, minha gente. Porque quem chegou? Eliel. Para voar no mesmo voo. Raquel. E Raquel foi uma pessoa que várias vezes, sabe, eu vi no olhar dela a preocupação comigo. E ela sempre dando palavras assim de incentivo, sabe? De autoestima, de validação. E quando ela me viu ali, Irmã Maria, mãe dela, estava também. E fomos nós no nosso voo de mistério, de glória, para o Espírito Santo. Liguei para a pastora Elisete, falei para ela, pastora, eu estou indo. Né? Foi muito importante para mim falar isso para ela, porque, como eu disse. E ela ainda me fez uma surpresa muito agradável. Né? Ela pediu o pastor Silas, não sei como foi que eu não estava lá na hora, só sei que o resultado, o pastor Silas me mandou um áudio. Né? E me abençoando, e falando sobre avião, que avião era seguro. Eu falei, não, se o maior evangelista que temos, né, que viajou aí pelo Brasil, pelo mundo, no Brasil hoje, né, hoje em condição de pastor de igreja, mas o pessoal que, né, é bem jovem, pensa que o pastor Silas, né, é pastor Silas, pastor de igreja desde sempre, mas eu sou do tempo do pastor Silas das cruzadas que eu via, né, pela TV quando eu era um pouquinho mais jovem. Não que ele seja velhinho, né? Mas é porque eu tenho 47. E quando eu ouvi a voz dele falando, eu falei, tá com tudo hoje, meu Deus. Tá tudo realmente sinalizando. E fiz o meu primeiro voo com a Aline sentada do meu lado, segurando na minha mão. E ela voou depois comigo mais uma vez, novamente. Tenha pessoas que estejam dispostas a segurar na sua mão. E dali nós seguimos. E quando chegou 2025, para 2024 isso aconteceu no finalzinho, eu já estava, né, pronta para viver o que eu disse aqui no início do podcast, o melhor ano da minha vida. Né? Voei pelo Brasil de novo, saí do Brasil pela primeira vez voando. Tivemos Europa. Tivemos Estados Unidos. Tivemos Europa, né? Um voo aí de 12 horas. Pois é. Né? E o pessoal me disse assim, você tomou medicação, remedinho? Não, gente, não tomei nada, eu voei totalmente em paz, porque o que eu tinha, uma medicação não me ajudaria a viajar para a Europa nem para lugar nenhum. Porque antes de voar eu já entrava em desespero e angústia só de pensar que eu tinha que ir. Era uma tortura. Jesus me curou. Profissionais passaram pela minha vida e foram bênção, né? Como eu disse aqui, o doutor André Esteves, o doutor Brás Gondim, a doutora Denise Portugal, né, que foi em outra área, mas fundamental, doutora Aline Santos. Mas a palavra de cura para essa questão veio de Jesus. Amém. Jesus me curou. Aproveita você aí, deixa aqui nos comentários qual é o seu medo. Peça para um irmão orar por você, gente, porque eu acho muito importante, né, falar sobre isso também e a gente ter mais empatia com, enfim, com a questão do outro,
seja ela qual for. Né? Delicadeza. Delicadeza. Amor. Não ser inconveniente, né, gente? Então, olha a inconveniência ainda mais dura do que essa questão é que cometem com mulheres que não têm filhos. E aí, nada. Eu me lembro de um pastor que um dia ele falou assim, olhou para mim e falou, mas o problema é de quem? Seu ou dele? Eu falei, cara, nem minha mãe me perguntou isso. Até porque, como eu já disse no primeiro podcast, não havia um problema. Não havia um problema. E eu, algumas vezes, ouço esse tipo de perguntas pelo Instagram e tal, e às vezes dou uma resposta mais dura. Não é por mim. Tô sendo muito franca. Do voo doía. Da maternidade não me doía. Mas eu pensava em tanta gente que sofria essa dor. Para de ser inconveniente perguntar às pessoas essas coisas assim, porque isso agride, isso dói. E sempre que eu respondo no Instagram e que eu trago alguém para a realidade, meu irmão, não faz. Alguém me chama no direct e fala, pastora, obrigada por dizer isso, porque na minha igreja eles falam rindo. Eu não quero mais em almoço de família porque fazem essa brincadeira com meu marido, dizendo que ele não conseguiu, que ele falhou. Que mundo é absurdo. esse? Porque se a pessoa não te disse nada, você não tem que perguntar nada. Se ela tiver que te contar alguma coisa algum dia, ela vai te contar. Mas olha as a pessoas pergunta que não entendem. deve ser feita nunca. Olha, é que começa assim, olha, desculpe eu perguntar. Não pergunte. Eu te desculpo já. Não pergunte. Porque se eu preciso pedir desculpas para perguntar isso, me desculpe perguntar isso, então é porque eu não devo perguntar isso. Só que a curiosidade, sabe? A frivolidade, existem pessoas que estão tão desocupadas com as suas próprias questões que não há nada mais inquietante do que acessar alguma coisa sobre a vida do outro. Então, como eu não tenho nada mais interessante do que acessar a vida do outro, eu construo a seguinte pergunta, você me desculpe, mas por que você usa óculos? Você me desculpe, mas cadê o fulano de tal? O cara sumiu, largou a menina. Fulano de tal, sumiu? Tu não tá vendo que sumiu? Não podemos permitir que a curiosidade se torne uma crueldade. E vale isso pra tudo, tá, gente? Não é só pra essa questão de ser mãe ou não, mas é a questão, nossa, você engordou. Eu falei da garotinha. Eu falei da garotinha que o menino sumiu, entendeu? Porque sumiu, coitadinha, ela sumiu. Até ela pensou que ele era gente boa, mas ele sumiu, vai perguntar. E as pessoas acham que por estar no ambiente da igreja, tá tudo bem, tá liberado fazer esse tipo de pergunta, né, gente? Não é, assim, é muito chato ser delicada. O que a pastora falou, né? Desculpa perguntar, não queria ofender. É um filtro até pra gente. Sim. Se é um assunto que eu tenho que pedir desculpas, então eu não preciso, né? E eu acho que também da nossa parte a gente precisa ganhar uma maturidade para dizer assim, olha, eu não gostaria de conversar sobre isso com você. E maturidade da outra parte de entender, né, também. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero. Não me sinto à vontade para falar sobre isso. A gente, inclusive, falou sobre isso aqui no podcast no início, né? Porque a Natália e eu, antes da gente começar a gravação, a gente sempre pergunta pro convidado se tem alguma coisa que ele não quer que a gente aborde pra gente não ser indelicado, né? Claro. E a pastora Helena Raquel, mas se durante a conversa eu não quiser falar, eu posso falar que não quero falar, gente? Sim, claro! Porque até já aconteceu. Deixa fluir a conversa. E se em algum momento for um assunto que, às vezes são assuntos que você está esperando conclusões, definições. Não é fazer da vida uma caixa fechada, gente. Não é isso. Mas é aonde, com quem você com vai quem falar. e em qual tempo. Acho que isso é muito importante. Pastora, eu queria muito, assim, pensando agora nessas reflexões de final de ano, eu queria saber qual foi, assim, vou perguntar já sabendo a resposta do ponto alto de 2025 e o que a pastora quer que melhore em 2026. Então, meu ponto alto em 2025, né, foi ver antigas promessas de Deus se cumprirem. E eu me sinto muito feliz quando pessoas me dizem assim: olhar a sua história me ajudou a voltar a acreditar que ainda pode acontecer. Porque quando você espera por algo por 12 anos, algumas vezes você tem a impressão de que o assunto está encerrado, que aquilo não vai acontecer mais.
E eu louvo a Deus por poder inspirar pessoas a continuarem acreditando. Pode crer. Vai acontecer. E entre essas promessas que Deus cumpriu na minha vida e que fizeram de 2025 o melhor ano da minha vida, voltar a voar foi o mecanismo para o qual algo muito melhor e maior aconteceu, que foi a chegada da minha filha. Não haverá nada nos últimos 26 anos da minha vida, agora não é 12, que tenha acontecido que seja mais importante do que a chegada da Maria. 26 anos porque é o tempo que nós temos de casado. E eu digo para Maria que o mais importante é ela para nós dois. Mas para mim é o Eliomar, pro Eliomar sou eu, e nós dois juntos é a Maria. A Maria só existe na minha vida porque nós existimos como casal. Então, para mim e pro Eliomar, o mais importante, o mais feliz que nos aconteceu em 26 anos foi a chegada da nossa filha. Vivemos muita coisa boa nesses 26 anos, mas nenhuma tão boa quanto tê-la conosco agora. A pastora é sempre brilhante nas Não palavras. é? A gente fica até sem palavras depois. Pastora, a gente vai ter ping-pong daqui a pouco, mas eu queria que a senhora falasse sobre os seus últimos lançamentos. Nossa, inclusive, pastora, com licença, me desculpe pegar o seu livro. Mas eu amei a capa dele. Tá lindo, Eu queria né? falar isso, não pare agora. Eu achei lindo, 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 lindo. Linda, no caso, né? A capa desse devocional aqui, Sim. gente. Fala sobre ele, pastora. Ele é uma explosão, graças a Deus, né? E ontem mesmo a gente fez lá em casa, tá? Um devocional juntos. Ele é o Eu e Maria do livro. E nós, acredita que nós mesmos estamos sofrendo o impacto do livro na nossa vida como leitores? Eu preparei esse livro com muito carinho, a equipe foi muito boa também, obviamente, tanto que chamou atenção a capa, né? E para aqui na MK uma capa chamar atenção tem que ser muito boa, porque o trabalho de vocês aqui é uma coisa sempre de muita excelência, né? E é um devocional, primeiro, que não é curto. Então, a cada dia você tem um tempo com Deus assim expressivo de leitura. Depois, ele se propõe a te ajudar a internalizar o que você recebeu, que é o grande desafio de quem lê a Bíblia, porque a gente às vezes lê e esquece. Então, a gente tem um exercício diário que te ajuda a fazer isso. E o propósito é que a pessoa, durante 50 dias, caminhe comigo. Devocionais para continuar mesmo cansado. Então, você começa e faz essa trajetória de 50 dias. Ele não é datado, né? Não. Ai, gente, Não. não tem nem E desculpa. a nossa expectativa é que depois de 50 dias a pessoa consiga caminhar sozinho, fazendo exatamente o que está ali. Está bem diversificado, com textos bíblicos diferentes e fortes. Não, e eu quero chamar... Não é uma leitura para quem não quer ser confrontado, fortalecido. Eu quero chamar a atenção aqui, tá? Porque na bio dela aqui, ó, mãe da Maria Clara. Sabe a emoção dessa criança quando apareceu o nome dela aí, mãe da Maria Clara. E vamos falar também desse daqui, Isso. Eleitas. Esse aqui, eu quero falar deles. Eu trouxe especialmente Ai, por gente, causa do com primeiro a podcast. A pastora Antonieta, que também já veio aqui, querida demais, gente, que nos deixou esse ano. Isso. Nossa. Ai, tá difícil falar disso, mas ao mesmo tempo muito bom falar disso. Eu vou ter que pausar para falar da pastora Antonieta, tá? Por favor. A pastora Antonieta é um presente que Deus me deu nos últimos anos. E ter a participação dela nesse livro, para mim, é algo muito importante. A pastora Antonieta foi uma mulher que eu decidi honrar, amar. E marcou a minha vida. Marcou a minha vida. Quando a Maria Clara chegou, a pastora Antonieta já estava internada, doente. Mas eu tive a oportunidade de fazer algo que
Foi triste, mas também foi muito marcante, porque foi na semana praticamente da chegada da Maria. Nós fomos juntas ao funeral da pastora Antonieta. E eu disse, Maria, eu quero que você vá. Porque hoje você não está entendendo bem tudo isso, mas daqui a alguns anos você vai dizer aos seus filhos que você esteve no velório, no final terreno dessa história, dessa grande mulher. Esse livro Eleitas, ela colocou no final de cada capítulo uma história da vida dela. A minha parte no livro é dizer assim, olha, as mulheres podem, as mulheres isso, as mulheres aquilo. E a parte da pastora Antonieta no livro foi dizer assim, eu fiz. Em cada capítulo, no final, tem um testemunho dela. Ela fez um lançamento do meu livro na ADVEC com ela. Ela me deu um vaso de flores nesse dia que está lá na minha casa até hoje. E nós juntas vivemos esse momento. E logo após o livro fazer 1 ano, o Senhor chamou a pastora Antonieta para a eternidade. Então, realmente, eu usei a minha última oportunidade para viver esse tempo com ela. E quero agradecer muito aos filhos, ao pastor Paulo, né, que é quem nesse momento eu consigo mencionar pelo nome, mas também o outro filho da pastora Antonieta, é o pastor Paulo Vieira. Eu acredito que estou falando do pastor André, desculpe a falha na memória agora, é a Central Gospel por ter aceito o projeto, porque eu falei assim, eu quero que a pastora Antonieta participe. E nós conseguimos fazer isso. Então, a pastora Antonieta vai estar sempre na minha vida, vai estar sempre na minha história. E fica aqui também a dica, né, gente? Não por ser o Pode Crer, gente, mas é porque foi, eu acho, que o único podcast que a pastora Antonieta participou. Assista, por favor. Ela conta cada história, gente. E a gente terminou o podcast falando, né, que ela ia ter que voltar, porque eram muitas coisas que a gente queria saber. Que ela, Por isso muitos que testemunhos. agora a ideia do lar, né, que é o lar, é o projeto, né, de legado da pastora Antonieta Rosa, que eles estão preparando, né? Esse espaço é muito importante, porque ainda há muito a ser acessado da história dela, e graças a Deus a gente tem isso para ser ainda produzido. Ela deixou livros para serem lançados, muita coisa escrita, né? Então, o que Deus deu à pastora Antonieta não coube nos anos de vida. Transbordou. E nós vamos continuar acessando. Eu só quero falar do livro, um minutinho, porque eu trouxe o livro Eleitas por causa do primeiro podcast, tá? Que é o número 1, que a gente fez o Pode Crer anterior a esse. No Pode Crer anterior a esse, eu falo sobre o Ministério Feminino rapidinho, como vocês sabem. E assim, viralizou. Até hoje. Cortes, né? Até hoje. E nesse livro eu consigo me expressar de forma completa sobre aquele tema, né? Ministério pastoral feminino, mulheres como pregadoras, esposas de pastores, o Eleitas, eu trato disso. A legitimidade e o valor do ministério feminino. O podcast ele é muito rico, mas vocês sabem que a gente não pode chegar aqui, pegar um tema só e passar 2 horas falando desse tema. Então, o Pode Crer, que eu participei o primeiro, ele despertou nas pessoas o desejo de me ouvir falando sobre isso. Quero agradecer a vocês por isso, tá? Por mais que a gente tenha ali 1 ou 2 que pegam o trecho, né, e criam uma confusão em cima disso, faz parte. Mas a grande maioria é isso mesmo, eu não sabia. Então, no livro Eleitas, eu falo de forma mais completa sobre o ministério feminino. Agora, uma coisa que me veio ao coração, não vou deixar de falar sobre isso, até com um pouquinho de humor, é que é interessante que as pessoas que são contra o ministério feminino, até para viralizarem nesse tema, elas precisam tirar um recorte nosso que atua no ministério feminino. É verdade. Entendeu? Esses dias fizeram um corte, né? Da minha cunhada, a pastora Camila Barros, e aí tá lá, viralizou a crítica. Mas para viralizar a crítica sobre o ministério feminino, vocês precisam fazer um corte de uma mulher influente exercendo o ministério feminino. Esse rio não vai parar. Ninguém para esse rio. A porta do sepulcro foi o Jesus ressuscitado quem disse para que Maria Madalena noticiasse isso.
E desde então nós estamos noticiando que ele vive. Uma minoria com título, uma maioria sem nenhum título, mas cheia de desejo de dizer que ele vive. Esse rio não volta, não volta. As divergências teológicas, que se dão até por influência, obviamente, cultural também, elas não nos fazem adversários, não nos fazem inimigos, jamais. Infelizmente, o tema do Ministério Feminino é tratado com muita indelicadeza por algumas pessoas, o que é totalmente desnecessário. A gente pode perfeitamente, né, falar de pontos divergentes, mantendo a bondade, a generosidade e o amor. Mas, em suma, os divergentes vão seguir, mas nós também vamos seguir. Graças a Deus por isso. Amém. Que gratidão ter a senhora aqui. Eu ia falar que uma das grandes gratidões, acho que desse ano de 2025, é ter recebido a pastora Antonieta Rosa aqui no Meu podcast. Deus. Foi o único podcast que ela participou. E foi esse ano. Foi esse ano. Foi Foram mais pouco- de 2 horas de conversa. Foi um pouquinho antes dela ficar internada, né, Nath? E foi, assim, uma benção. O quanto a gente aprendeu e ouviu os testemunhos que hoje em dia a gente não escuta. E ela contando tudo detalhadamente. Foi, assim, uma Então grande vocês gratidão. sabem o que é receber uma grande oportunidade na última hora. Glória a Deus por isso. Eu convido você a assistir o podcast com a pastora Antonieta Rosa, se você ainda não assistiu, porque é uma benção. E eu quero aproveitar para presentear você, Natália, com o meu livro, junto com a pastora obrigada. Antonieta Rosa, Eleitas. Aqui você vai continuar vendo os outros ministérios, os outros testemunhos, né, que ela tem. E presentear Obrigada. você, Maiara, com o meu Obrigada, devocional. pastora. Não pare agora, tá bom? Eu amei, eu tô Entendeu? apaixonada pela capa. Eu tenho certeza que o conteúdo é muito melhor. Eu falei assim, eu vou levar um de cada e na hora eu vou ver o que eu vou fazer, né? Para quem eu dou o quê. Mas a forma com que você falou sobre os testemunhos e a forma com que ela se interessou pela capa, acho que eu fiz a distribuição correta. A gente costuma receber, às vezes, né, alguns mimos nos nossos entrevistados, mas nunca ao vivo aqui no ar, tá, gente? Ah, é? Então, Que legal. muito obrigada. obrigada. Muito obrigada, Traga um pastora, eu amei. presente, pode crer. Eu amei. Vamos pro ping-pong, Nath? Vamos. Deixa eu abrir aqui no Deixa eu celular. beber água. Vou beber E também. enquanto isso, gente, vai comentando aqui o que vocês estão achando. Calma aí que eu tenho que achar aqui, porque tá no celular. Achei. A primeira... Eu começo? Ai, ai. Eu vou começar já com uma que não tá aqui na listinha. Tirando Maria, uma mãe que te inspira na Bíblia. Na própria Bíblia? Tirando Maria, Débora. Débora, uma mulher que se levantou como mãe em Israel. Eu disse pro Eliomar, tem uma semana mais ou menos, que agora eu sei o que o texto diz quando diz que Débora se levantou como mãe. Eu pensava que eu sabia, mas eu só sabia um pouco. Agora eu sei. Mãe de uma nação, com a força de uma mãe, isso é uma loucura. Um versículo que sustentou a senhora esse ano. Não apenas esse ano, mas um versículo que me acompanha sempre é o último verso do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Um aprendizado diário que você tem com a Maria. É possível ser feliz. Agora no início de janeiro é o dia da gratidão. Pelo que a senhora é grata? Eu sou grata a Deus por ter me dado o Eliomar. Eu reconheço que quando Jesus Cristo foi enviado para que todo o mundo fosse salvo. E eu estou incluída nisso, isso é maravilhoso. Mas quando o Eliomar foi criado, Jesus fez algo especialmente para salvar, entre aspas, a Helena Raquel. Uma oração que a pastora nunca deixa de fazer. Eu nunca deixo de pedir que o Senhor guarde as ovelhas que Ele confiou ao Eliomar e, consequentemente, a mim. Então, mesmo quando essas ovelhas não estiverem nos vendo, ou nós não estivermos vendo-as, elas podem sair da cama de manhã, colocar o pé no chão e ter certeza que os pastores oraram por elas.
Um aprendizado. Esse você já fez, né? Um aprendizado Qual? diário com a Maria. Aham. A adoção. Se você quiser repetir a pergunta, eu tenho também outro. Dorama é viciante. Você também gosta de dorama? Tô descobrindo que tem Se a pergunta é repetida, eu tenho outra resposta. Cuidado, gente, porque dorama é viciante. mas tá aí um programa que vocês fazem de mãe e filha, gente. Ai. Não, é melhor nem alongar essa conversa. Uma palavra para quem tem medo de obedecer a Deus. Vale a pena obedecer. A maior recompensa da sua vida. Ter certeza que eu vou reencontrar as pessoas que amo na eternidade. Porque eu vou para lá. Amém. Jesus Cristo me garantiu isso e por causa da graça dele, eu vou entrar lá. O maior desafio da vida da senhora. Ser fiel à mensagem que Deus quer que eu entregue. É o maior desafio da minha vida. Ser fiel. Um filho da Bíblia, sem ser Jesus, que você gostaria de ter a experiência de ser mãe dele, assim, se pudesse? Mãe, eu acredito que deve ter sido muito angustiante esse lugar, né? Porque foi uma vida assim, marcada com muitos desafios, mas ao mesmo tempo com tanta obediência. Isaac, que filho. Isaac. Amém. Antes de fazer, eu vou fazer a última pergunta e depois eu queria que a senhora fizesse uma oração nesse fim de ano. O que a senhora vai falar quando encontrar com Jesus? Bom, eu não sei exatamente, né, como vai ser nesse momento, mas eu vou dizer para ele: que bom te ver. Obrigada por tudo. O Senhor nunca me deixou. A minha maior experiência com Jesus é essa. Ele nunca. E olha que às vezes a gente se esforça para isso. Ele nunca me deixou. É isso. Amém. Muito obrigada por ter vindo aqui. Vou contar seu testemunho pra gente. Sempre falo que eu sou muito grata no podcast por poder levar o testemunho, levar tudo que Deus faz na vida de tantas pessoas. E Ele faz na vida de pessoas mais conhecidas, na vida das pessoas menos conhecidas. E eu agradeço mesmo por a senhora estar aqui. Agradeço a todo mundo que acompanha a gente, que enche o coração com esses testemunhos. Eu queria finalizar pedindo para a senhora fazer uma oração. Agora a gente está no fim do ano. Uma oração de Natal, Ano Novo, que 2026 seja uma bênção. Antes, eu também queria agradecer a Natália, enfim, né, por ser parceira e ser aqui as pernas do Pode Crer. Quero agradecer a equipe que está com a gente em todo episódio, Samuel, Júnior, Vitor, Percebi que eu tô na Leonan, confraternização de final de ano, hein? a Priscila. Quero agradecer a todo mundo que assiste o Pode Crer também. A gente está com quase 300 mil inscritos. Isso é muito especial pra gente. Assim, a gente não tem patrocinadores, sabe? É tudo orgânico. Isso é muito importante pra gente. Todo mundo que veio ao Pode Crer esse ano também, muito obrigada. Os comentários que vocês fazem, a interação nas redes sociais. Obrigada, Marina, também, por acreditar nesse projeto. Vamos pra 2026 com tudo. 4ª temporada. Vocês já podem começar a mandar aí, ó, tá? Indicação de quem vocês querem ver no Pode Crer. Pastora Helena Raquel, quem a pastora gostaria de ver aqui no Pode Crer? Meu irmão, pastor Eduardo. A gente Gonçalves. também. Gente, vai ser uma explosão esse rapaz aqui. A gente também. Aí você fala isso pra ele, por favor. Rapaz, o que tá acontecendo? Vou ligar pra ele quando eu sair daqui. Por favor, vai ser uma bênção. E agradecer também a pastora por voltar aqui. A gente sempre fala com muito carinho de você. É muito bom te ouvir, pastora. A gente A honra é toda minha. Aprende muito. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, né? Gosto do Pode Crer. E gosto muito da MK, né? Eu estava conversando agora, a primeira vez que eu estive aqui foi através da Rádio 93, né? Eu tinha 25 anos, então são 22 anos, né? E é sempre legal, é sempre maravilhoso. Aqui tem uma coisa que muito, muito bacana, que os anos aqui não roubam a honra,
existem lugares que, com o tempo que a gente acessa, a honra diminui. Ah, já é daqui. Mas aqui não. Aqui a gente chega e é recebido, é honrado, como se fosse a primeira vez. Isso é muito bacana, que Deus conserve vocês assim. Amém. Sempre recebendo com carinho, com amor, né? E aí vira festa sempre. Amém. Obrigada. Ora pra gente, pastora. Eu vou orar para que você tenha um Natal feliz, eu vou orar para que você comemore o Natal, para que você celebre o Natal. Do seu jeito, com a sua família ou com os seus amigos, se a sua família estiver distante de você. No seu trabalho, se você precisa servir na noite de Natal. Mas que você consiga trazer Jesus para isso. Que você consiga agradecer porque Jesus nasceu, agradecer porque Jesus viveu, morreu, ressuscitou e voltará. Sem se preocupar com essa ideia de que foi em março, foi em abril, foi em junho, foi em dezembro. Imagine se você, de repente, tem a possibilidade de adotar uma criança que você não tem acesso ao dia do nascimento dela. O que você vai fazer? Vocês vão eleger um dia e vão se alegrar com isso? Porque a vida é maior do que a data. Eu me recuso a entregar o Natal só para o consumo. Eu me recuso a deixar que a mídia retire o nome de Jesus no Natal e grite só Natal, Natal, compra-se Papai Noel. Mas se eu, como cristã, me ausento do Natal, eu estou cooperando para que isso aconteça. Por isso eu vou celebrar com a minha família, se o Senhor permitir. E convido você a fazer a mesma coisa. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando agora. Eu sei que existem pessoas que viveram muitos desafios esse ano. Mas eu quero te agradecer porque o Senhor as deu e nos deu vida para chegarmos até aqui. Eu quero orar especialmente para que o final de ano seja um tempo de bênção para os teus filhos e filhas que estão conosco agora, ouvindo, assistindo, acessando, em que tempo seja. Eu oro, Senhor, para que haja provisão, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja reconciliação. Senhor, que no nome de Jesus, todo sentimento faccioso, todo sentimento que vem para trazer quebras de aliança, seja vencido, seja superado. E que essa tua filha, esse teu filho, viva em paz para o louvor da tua glória. Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão acessando agora, pós-Natal, pós-Ano Novo, e que precisam de um ano de bênçãos, que têm dificuldades em olhar para o futuro, que têm medo do futuro. Que o Senhor se revele como Deus que já está lá e que Ele tenha paz. Eu oro pelo Pode Crer, por toda esta equipe. Eu oro pela MK, pelo Grupo MK, para que a tua bênção permaneça. Eu oro pelo Brasil, Senhor, para que o Brasil seja alvo da tua graça e da tua misericórdia. Oramos em o nome santo de Jesus. Amém. 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 Um beijo, um feliz ano novo e um feliz Natal para vocês. Até ano que vem.